Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, 23 de fevereiro e o Agrofag está no ar. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Olha só os assuntos da edição de hoje. Você sabia que ovo de galinha tem prazo de validade? Granjas da região estão imprimindo essa informação na própria casca do ovo, seguindo a orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária, que agora exige essa identificação no produto vendido a granel. O principal objetivo da nova regulamentação é impedir a venda de ovos sem procedência clara, evitando problemas como a comercialização de ovos velhos, galados ou contaminados. No estúdio, especialistas esclarecem a medida e falam sobre os cuidados com o armazenamento dos ovos. Vamos mostrar como é feita a colheita do amendoim. São duas máquinas, um arrancador, que espalha as plantas pelo solo, e um recolhedor, que separa o produto da palhada. No Agrofag pelo Brasil, você vai saber se é possível desidratar um pêssego. Para quem quer plantar alho, vai aí uma dica. A Secretaria de Agricultura de Cascavel vende semente de qualidade e presta assistência técnica gratuita. Tem conversa com o professor do cultivo, que faz sucesso nas redes sociais. E em Rio do Salto, você vai ver de perto o trabalho da família do seu Antônio, que planta mandioca, colhe, descasca e vende na feirinha do pequeno produtor. É a agricultura familiar. A gente começa o programa mostrando um exemplo bem típico do que significa e representa a agricultura familiar no Brasil, que é responsável por 70% dos alimentos produzidos no país. Fomos até a propriedade do seu Antônio Macedo, em Rio do Salto, e acompanhamos a rotina dele e dos filhos na produção e comercialização da mandioca. Olha só. Esta propriedade de 2 hectares em Rio do Salto, distrito de Cascavel, produz mandioca, milho verde e morangos. A força dessa diversificação vem das mãos do seu Antônio, que preserva os ensinamentos passados de geração em geração. Ao lado dele, o filho Emanuel, de 20 anos, formado em técnico agrícola. E o pequeno Gabriel, de 10 anos, ainda criança e que já aprende o ofício, ajudando sempre que pode antes de ir para a escola. Juntos, eles seguem o ritmo do campo, mantendo viva a tradição da agricultura familiar. Eu moro aqui já nesse sítio há 46 anos. Mudei aqui, tinha 6 anos de idade, a mãe comprou a propriedade, nós morávamos em Quedas de Iguaçu. Meu pai faleceu num acidente em Cascavel e daí a mãe comprou essa propriedade aqui e estamos aqui até hoje. A produção de mandioca é o carro-chefe da família Macedo. A lavoura tem 8.000 pés da variedade amarela e 2.000 da branca. É uns 10.000 pés aproximadamente. Tem a branca da Iapar e essa é a amarela. Uma amarela muito precoce. Tem uma que sai mais, que é mais procurada, que é o carro-chefe? A amarela é o carro-chefe. Vende 100 quilos da amarela e vende uns 30 da branca. Tem que ter porque quem come a branca não compra a amarela. Não adianta que quem come a branca é só a branca mesmo. Daí tem que ter para atender os 2 clientes. O plantio é sempre uma vez por ano. Seu Antônio adotou a técnica de fazer a rotação de cultura, alternando com a lavoura de milho, o que ajuda na qualidade do solo. Aqui foi passado em canteirador, plantada a mandioca em setembro e estamos com essa colheita maravilhosa aqui. Eu não usei nenhum tipo de adubo porque aqui era minha horta até o ano passado, daí paremos com a horta porque não acha mão de obra. E daí mudamos para mandioca, daí isso aqui eu arranco tudo, até lá por agosto eu arranco tudo, o ano que vem eu faço a rotação de cultura, planto milho verde aqui e a mandioca em outro local. Aqui foi passado o trator, erguido o canteiro, né? E daí plantado de 1 metro por 1. E daí a espessura dá 1,20 m mais ou menos.
de largura. E essas mudas, o senhor mesmo faz aqui? Sim, a muda é cortada antes de vir a geada e armazena ali num monte ali, cobre, e daí em agosto, se correr tudo bem, já começa o plantio. É sempre uma vez por ano? Sim, só uma vez por ano. Sobre os cuidados durante a produção e o desenvolvimento da cultura, seu Antônio faz a capina e o controle de formigas, já que é o maior problema hoje em dia. Aqui a questão dos cuidados aqui, né? Durante esse processo produtivo, como que é? Tem que fazer alguma questão de aplicação para doença, praga, ou não é feito? Como que funciona? Esse ano não deu nada, só foi carpido 2 vezes, passada a enxada 2 vezes. E o problema que tem é a formiga cortadeira também, que tem que controlar porque ela pela o pé inteiro. Quando é novinha, quando ela é grande assim, já não pega mais. Mas quando ela está nascendo num portinho aí de uns 20 centímetros, se deixar ela corta o pé e daí não cresce mais. Com 5 meses de plantio, a colheita está sendo boa e a média de produtividade é de 3 quilos por pé. Essa variedade aqui é uma variedade amarela, foi plantada em setembro. Como deu a sequinha lá em setembro, eu tenho o cano, aqui era tudo uma horta, eu tenho tinha o cano da irrigação, para nascer parelhinho do jeito que nasceu aqui eu molhei, porque a seca era grande em setembro, eu molhei tudo. Vamos ver o resultado da mandioca, 5 meses. Deve dar uns 3 quilos descascado. Essa daqui é uma variedade branca, ela veio lá ela vem do Iapar. Essa mandioca aqui vai estar dando em média de uns 4,5 kg a 5 na casca. Vai dar em volta de 3,5 kg descascada. É uma variedade branca. A rotina aqui é assim: pai e filhos vão arrancando os pés de mandioca, tirando as raízes e colocando na carriola. Cada carriola cheia dá em torno de 66 quilos. Hoje foram 3 viagens. Depois de colher a produção do dia, em torno de 200 quilos, seu Antônio traz para esse setor. A partir de agora, começa o processo de limpeza. Depois passa por mais uma lavagem para retirar o máximo de sujeiras e segue para o empacotamento e pesagem. Cada pacote fica em torno de 800 gramas cada. Toda essa produção é feita para ser comercializada na Feirinha do Pequeno Produtor, em Cascavel. É aqui na feirinha que 4 vezes por semana ele atende os clientes. Terça, quinta e domingo na Praça Wilson Joffre, no centro de Cascavel. E no sábado, em frente à prefeitura. Já faz tempo que eu compro dele, tanto morango quanto mandioca, milho verde. Então, por exemplo, assim, quando você pega uma barraca assim, que a pessoa, que você vê que ela capricha no que você quer comprar, daí você nem troca, eu nem procuro outro lugar, eu venho direto aqui. A gente conhece, né, quando a mandioca é boa, né, e eles têm uma mandioca de qualidade, então a gente procura pegar geralmente onde a gente já conhece, né. Aqui embaladinho, já prontinho para ir para a panela? Já ir para a panela e fazer fritinha, que é um espetáculo, né? Ainda mais quando é novinha assim, a bichinha derrete, viu? Professor, que importante esse trabalho da família Macedo, né? A agricultura familiar, ela é muito importante, né? Sabemos que 70% da alimentação que está na nossa mesa vem da agricultura familiar. Então, esse núcleo familiar, essa produção,
ela é importantíssima. E tem que ter o apoio do governo, apoio de todas as pessoas que seja possível para que tenha um crescimento. E esse pessoal continua na agricultura familiar, né? Fornecendo esses alimentos porque nós tanto precisamos, né? Com certeza. E com a união da família, né? Trabalhando junto. Com certeza. Isso aí. Professor, agora dá uma olhada só nessa foto aqui na tela. Ela foi enviada pelo Nero, que é produtor rural de Cascavel. Em novembro, nós mostramos a plantação de amendoim na propriedade dele e no começo desse mês, ele enviou então essa foto pra gente. É uma foto muito bonita, né? E lembrar que a nossa região aqui, Assis, Chateaubriand, Tupanci, foi grande produtora, né, de amendoim, né? E agora o Nero plantando, espero que isso seja incentivo para voltar o amendoim aqui na região. É isso aí, uma retomada da cultura aqui, né? Com certeza. E no show rural da Copavel, 2 máquinas expostas por uma empresa chamaram a atenção da nossa equipe. Elas são usadas justamente na colheita do amendoim, que é um processo bastante interessante. Olha só. Aqui no show rural tem uma diversidade aí de equipamentos e acessórios para diferentes tipos de cultivos. Um deles é o amendoim. E a gente está aqui na MIAC para conversar com o Luiz Henrique, supervisor comercial. Vai falar um pouquinho para a gente sobre as tecnologias para essa cultura que tem crescido, inclusive, aqui na nossa região, né? Seja bem-vindo, Luiz. Isso, o amendoim está expandindo, né? Está saindo. Antigamente era muito concentrado no estado de São Paulo e atualmente agora está abrindo novas áreas aí, estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, então está expandindo bastante a cultura do amendoim em nível Brasil. E muito dessa expansão tem aí como justificativa a tecnologia para produzir também, né, no campo. O que você consegue perceber aí do mercado? Amendoim hoje praticamente é 100% mecanizado, né? Não tem como plantar e não ter máquina, então tem que estar preparado para estar plantando e colhendo bem. É isso aí. Professor Celso, a gente passou aqui em frente ao stand, né, e já chamou a atenção essas máquinas aqui. O que o senhor achou? É uma curiosidade, porque é uma máquina pouco conhecida pelo pessoal da região aqui. E nós temos aí Tupanci, Assis, Chateaubriand, que planta amendoim, né? E caiu a área de plantio por quê? Falta de mão de obra. Então nós estamos vendo uma máquina que pode resolver o problema desse pessoal, né? Que nós fomos, a região de Tupanci foi grande produtor de amendoim aqui na nossa região, né? E agora reduziu. Com o auxílio das máquinas, pode ser que volte isso daí, né? E produz com uma grande qualidade aqui, né? É isso mesmo. Então já vamos conferir, né, com vamos o Luiz, conferir do que se tratam esses materiais aqui, esses equipamentos. Conta pra gente, Luiz. A gente está, inclusive, aqui com equipamento de alta tecnologia, já para fazer o arranquio aí do amendoim, né? Isso mesmo, o arranquio do amendoim gira em torno de 120 dias a 150 dias, dependendo da especificação do amendoim. Chegou o ponto de colheita, ele tem que ser arrancado. Então a gente oferta o nosso arrancador C400, a gente tem ele na versão de 1 leira, 2 e 3 leiras. Então a primeira etapa da mecanização onde a gente atua é o arranquio do amendoim, com esse equipamento. Essa máquina, ela arranca, ela tem uma régua ali, uma barra, né? Isso. Vai arrancar lá embaixo, vai transportar na correia transportadora ali, vai virar ele ali, vai inverter ele, vai ficar com as vargens expostas. Isso mesmo. No caso do C400, ele leva 4 linhas de amendoim, né? E transformam 2 leiras lá no finais. Então ele arranca do solo, sobe pela esteira, tirando os torrões, chacoalhando, tirando a terra, passa pela inversão lá atrás e deixa a vagem exposta ao sol para secar mais rápido. Quanto tempo aproximadamente no sol? Aproximadamente 3 a 4 dias já está pronto para vir o recolhimento do amendoim. Uma pergunta que todo mundo vai fazer. E a perda? O percentual de perda quando você usa a máquina? Quando você usa a mão, você tem um percentual de perda menor, certo? Certo. Ela tem vocês têm avaliados aí, não? Dificilmente passa pela mecanização e não tem uma perda, né? Mas é muito pequena a perda através de máquina. Compensa pelo trabalho, certeza. pela mão de obra que você está tendo. Seguindo o processo, então, aí na colheita do amendoim, a gente até consegue acompanhar nessas imagens que a própria empresa enviou para a nossa equipe. E aqui a gente tem a recolhedora, que então depois que você faz esse arranquio do amendoim, você vem, né, passa um tempo e você vem com a recolhedora. Como é que é o processo, Luiz? Isso mesmo, após o arranquio do amendoim, ele fica em torno de 3 a 4 dias secando ao tempo, né? E a gente dá início ao processo de recolhimento. Hoje aqui presente a nossa Twin Master, né, 2 leiras, uma recolhedora de alta performance e desempenho, né, que faz o trabalho do recolher o amendoim, trilhar, armazenar e já descarregar automaticamente num caminhão ou num transbordo.
Essa aqui, ela é exclusiva para o amendoim ou pode colher feijão também, recolher feijão com ela também? Existe um kit que a gente troca as peneiras dela, que ela também pode recolher feijão. Então, você pode trabalhar duas culturas Dupla na recolhimento. funcionalidade. Tá, ok. A gente consegue perceber uma estrutura bem diferente dos equipamentos que a gente utiliza aqui, né? Isso tem chamado a atenção do público também, Luiz? Conta pra gente, né? O funcionamento em si, é tudo diferente. Como é que o pessoal está recebendo? O pessoal chama atenção porque é uma máquina grande, imponente, né? É apresentável, então muita gente passa, vê, não conhece, vem, pergunta para que serve, né? E a gente está aqui para explicar. Muito bem. Com essa evolução na tecnologia do plantio, colheita do amendoim, até para preservar também, né, grãos inteiros, ter com qualidade aí, você acredita que esses equipamentos, eles têm conseguido distribuir uma melhor produtividade para a cultura? Com certeza. Hoje essas maquinárias, as máquinas nossas, otimizou muito, né? Se não fossem elas, o produtor não conseguia chegar ao nível de hectares plantado no país, né? Uma recolhedora de alta performance, entrega um grão muito limpo, sem perda, sem quebra no grão. Com certeza é muito eficiente em campo as máquinas. Muito bem. E bom trabalho para vocês aí na cultura do amendoim. Obrigado. Que interessante esse processo da colheita do amendoim, né? Logo, logo aqui no Agrofag tem reportagem sobre esse assunto. E agora, professor, vamos dar uma voltinha pelo Brasil? Bora lá, vamos lá. Isso aí. Na semana passada, nós exibimos aqui no Agrofag uma reportagem feita no Show Rural mostrando o arroz de sequeiro, uma variedade produzida pela Embrapa e que pode se adaptar a diferentes regiões do país. E o Tiago enviou uma pergunta para a nossa equipe. Olha só aqui na tela então. Ele comentou: qual o ciclo total do plantio à colheita? Então, Tiago, quem traz a resposta é o Pedro Sarmento, pesquisador da Embrapa. Ele diz que o ciclo do arroz varia de 110 a 115 dias aqui para a região oeste do Paraná e em áreas mais quentes a tendência é de um ciclo mais curto. E agora, uma outra pergunta, da Neiva, que viu a reportagem sobre a produção de frutas desidratadas que fizemos aqui em Cascavel com o Marcos e com a Priscila. A Neiva quer saber, então, se dá para desidratar o pêssego. E quem esclarece essa dúvida para a Neiva é a própria Priscila. Olha só. Olá, respondendo o questionamento da Neiva para a Agrofag, se é possível desidratar o pêssego. É possível, sim, mas a gente tem que pensar como que o pêssego é uma fruta sensível. Então, o pêssego é uma fruta que qualquer batidinha, ele fica com manchas escuras, né? Assim que a gente corta, ele já escurece. Então, quando a gente pensa no processo de desidratação, a gente tem que pensar como a fruta se comporta, a ação do calor, como ela se comporta após cortada e adequar o processo à melhor condição. Nós realizamos um teste breve. Esse teste era simplesmente in natura, submetemos as fatias de pêssego a uma solução de limão para retardar um pouco esse processo de escurecimento e o resultado foi esse. Foram frutos bem crocantes, fatias de frutos bem crocantes, com sabor característico de pêssego, porém eles ainda apresentaram esse escurecimento. Então, nesse caso, é indicado combinar alguns processos, como o glaciamento e depois desidratação. O glaciamento é quando você submete o fruto a soluções de açúcares, né, bem concentrados, com a adição de aditivos ou não, e depois você submete a ele a um processo de desidratação. Então tem que entender muito bem como que a fruta se comporta para ter melhores resultados, né? Muito bem, obrigada, Priscila. E Neiva, se você quer mais informações sobre a desidratação de frutas, acesse esse QR Code. No link tem as dicas feitas pela Priscila e o Marcos. E se você também quer participar do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato pelo nosso WhatsApp, é no 45-3321-3970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente.
E um recado para quem está planejando cultivar alho. A Secretaria de Agricultura de Cascavel informa que os produtores que tenham interesse em receber assistência técnica e fazer o pedido para compra de sementes devem se cadastrar. Vejam os detalhes. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, no ano passado, a área total plantada com alho em Cascavel foi de 6 hectares. Cerca de 50 produtores, todos ligados à agricultura familiar, se dedicaram ao cultivo do legume. O plantio em nossa região é realizado em maio e a colheita tem início no mês de outubro. Para a safra deste ano, a Secretaria de Agricultura informa que os produtores interessados em cultivar o alho devem se cadastrar para fazer o pedido das sementes e receber a assistência técnica. O cadastro pode ser feito pelo telefone 45998496858. O prazo vai até o dia 30 de abril. E ainda, segundo a Secretaria, o quilo da semente custa em torno de R$ 32. São sementes de qualidade, onde a gente já faz a quebra de dormência desses produtos para manter uma qualidade e diminuir o ciclo dela, o tempo de cultivo e ter uma melhor produção. Então, quem tiver interesse, aí o pessoal da agricultura familiar, que faz parte dos programas de governo, que eles entregam nesses mesmos locais e também na região, no mercado local, a gente está à disposição, aguardando para tirar qualquer dúvida e também a orientação, assistência técnica de preparo de solo, adubação, a gente também fornece gratuitamente para vocês. Vamos agora aos preços do mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 120. A saca do milho, R$ 65 e a saca do trigo, R$ 75. No próximo bloco, você sabia que ovo de galinha tem prazo de validade e que agora algumas granjas estão imprimindo essas informações na própria casca do ovo? No estúdio, especialistas falam sobre a nova regra do Ministério da Agricultura e Pecuária, que exige essa identificação no produto vendido a granel. É já já. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor Celso, agora vamos falar de um alimento que é muito popular, o ovo de galinha. Bota popular nisso, né? Quem não comeu um prato feito, famoso PF, né? Que termina com aquela ornamentação do ovo frito, né? O zoiudo, né? Ovinho frito por cima, né? Ou no café da manhã, aquele omelete, um pão com ovo mexido, uma fonte boa de proteína aí, né? Várias áreas da culinária ele vai entrar, né? Isso mesmo. E a gente tem um quadro aqui, olha só, com algumas informações importantes. O Brasil, professor, é o 5º maior produtor de ovos do mundo. Em 2023, por exemplo, o país produziu 52 bilhões de ovos. São Paulo é o estado, então, que mais produz, com 30% do total. E essa semana, o setor viveu dias bastante agitados. Um dos motivos foi o preço dos ovos, que subiu cerca de 60% de janeiro para fevereiro, assustando os consumidores. E outro assunto que movimentou o setor foi a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária, que exige das granjas a informação sobre o prazo de validade dos ovos. Aliás, professor, quando o senhor vai ao supermercado comprar uma dúzia de ovos, o senhor confere a data de validade? Sabia que tinha? Eu nem sabia que tinha validade para ovo, certo?
E agora fiquei até surpreso. E é uma medida que o governo está tomando, né? Que é uma medida que está relacionada à segurança alimentar. Então é uma medida importante. É isso mesmo, eu também não sabia dessa questão do prazo de validade para os ovos, né? E a nossa equipe visitou 2 granjas aqui da região para ver como elas estão se adaptando a essa nova regra. Confira. Esta granja, em Céu Azul, está há 23 anos no mercado. Tem uma produção de 200 mil ovos por dia, com sistema automatizado e distribuição para toda a região oeste do Paraná. São 330 mil aves em 9 aviários. O ciclo é completo, da criação até o produto final. No ano passado, a granja investiu em uma máquina de jato de tinta para identificar a procedência dos ovos, estampando em cada um deles o nome da empresa. Este ano, começou a imprimir, além do próprio nome, a data de validade do ovo, se antecipando a uma exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária, que publicou uma portaria em setembro do ano passado, criando uma nova regulamentação para o setor, estabelecendo que ovos destinados ao consumo direto devem ser individualmente identificados, com a data de validade e com o número de registro do estabelecimento produtor quando não seja utilizada uma embalagem primária. O prazo inicial para a adaptação das granjas era 4 de março deste ano, mas esta semana o MAPA publicou uma nova portaria, ampliando para 4 de setembro de 2025. O principal objetivo da nova regulamentação é impedir a venda de ovos sem procedência clara, evitando problemas como a comercialização de ovos velhos, galados ou contaminados. A granja do Itamar nem precisava imprimir a data de validade em cada ovo, já que a informação consta na embalagem do produto. A regra do Ministério de Agricultura se aplica apenas para ovos vendidos a granel. A gente já tinha uma ideia de colocar a data no ovo, mas no momento colocava-se só o nome da granja para divulgar também a marca, né? Aí a partir do momento que começou a resolução, há 15 dias atrás, resolvemos começar a colocar a data de validade no produto. Boa aceitação do mercado, muito cliente aí agradecendo pela iniciativa, né? Mas é uma dificuldade, vamos dizer assim, cada um na sua realidade. O pequeno produtor vai ficar difícil para ele conseguir investir numa máquina para imprimir esses ovos, né? Parte-se aí de mais ou menos 30 mil reais uma máquina pequena, chegando a 250, 300 mil reais de investimento, né? Então é bom para o consumidor, mas tem que se ver o lado do produtor também, né? O pequeno produtor não vai ser fácil de atender. Além dessa máquina, a questão da tinta também é uma medida que o MAPA estabelece, que é uma tinta específica, né? Isso, a tinta tem que ser atóxica, né? A nossa tinta, inclusive, é importada, então pode-se consumir a tinta, não tem problema nenhum. Ela já vem laudo e tudo de tinta que não vai prejudicar o ser humano, né? Em Nova Aurora, essa outra granja, que reúne 58 cooperados, tem uma produção diária de 144 mil ovos. O empreendimento está há 18 anos no mercado. O seu Domício, que é o vice-presidente da cooperativa, acredita que a nova regra reforça a qualidade dos produtos disponíveis no mercado. A gente até inclusive já esperava isso e, portanto, nós temos a nossa máquina classificadora que ela comporta a gente entrar para esse sistema. Até inclusive quando saiu a primeira portaria, nós já compramos máquina e já estamos se adaptando, sabe? Se adaptando, vendo ali o que é melhor, como é que vai ser melhor para nós fazer. Para a empresa aqui, é possível falar a questão de investimento? Foi um investimento alto? Como que é essa questão? Como que fica para os produtores também? Como que o produtor recebeu essa notícia, principalmente para o pequeno? O investimento é alto. Por exemplo, nós aqui tivemos que investir, completar, mas nós já tínhamos uma parte das máquinas, completar para 6 máquinas. Essas máquinas custam tudo aí na faixa de 30 mil reais, né? O custo delas. Agora, pro pequeno vai ser um desafio muito grande, porque não se sabe como que ele vai trabalhar, a maneira que ele vai adaptar, como é que ele vai fazer isso aí. A gente assim não sabe dizer, mas vai ser meio complicado para eles, né? Para a médica veterinária Ângela Solvinski, o controle de qualidade dos ovos deve começar na coleta,
passando pela classificação e limpeza, garantindo um produto adequado para o consumo. Ela ressalta que a correta armazenagem também é essencial para garantir a validade dos ovos. Quanto melhor o ambiente que você manter esse ovo, maior a vida de prateleira, a gente fala desse produto, maior a vida de prazo de validade dele, né? Ou seja, se você armazenar em condições adequadas, seja refrigerado ou no ambiente climatizado, a vida útil, a vida de prateleira desse produto vai ser maior. Quanto em locais inadequados, quentes, a degradação dele é mais rápida. Então, se você manter ele na geladeira refrigerado, ele vai se conservar por mais tempo. A nossa validade do nosso produto é 30 dias, beleza? Armazenados em condições adequadas. Se eu manter ele num local quente inadequado, ele vai degradar, a vida de prateleira dele diminui. Então, a gente perde qualidades, principalmente na parte nutricional, na parte de aspecto do ovo, né? Então, é importante ser armazenado da melhor forma possível. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essas novas regras agora na comercialização dos ovos. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio o Everton Cruz de Azevedo, veterinário da ADAPAR. Seja muito bem-vindo, Everton. É um prazer estar aqui para tentar diminuir um pouco a confusão relacionada a essa nova norma, né? Esclarecer aí os detalhes, exatamente. Né? Muito bem. Quem também está aqui com a gente é a Marianela Dias Urrutia, nutricionista e agrônoma. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom. Vamos então falar já de início, né, Everton, sobre essa questão que realmente trouxe dúvidas e a gente precisa estipular onde vai estar essa data de validade, quem precisa colocar na casca, quem precisa colocar na embalagem. Explica novamente para a gente já deixar claro. Na verdade, essa medida que foi publicada em setembro do ano passado, né, e aí tinha um prazo de 180 dias para se adequar, né, que aí vem sendo agora início de março, né, se não me engano, e aí ontem o Ministério da Agricultura, anteontem, publicou uma nova norma e aí aumentou esse prazo, para, se não me engano, setembro desse ano. Dia né? 4 de setembro. Na verdade, eu vi que teve muito ruído quando for passada essa informação, principalmente por essa questão da impressão do ovo na embalagem. Muitas empresas já utilizavam aquela embalagem primária que continham as informações nutricionais e o prazo de validade, a fabricação e a procedência. O que acontece são aqueles ovos que são comercializados de forma a granel, que quando o consumidor vai comprar, ele compra os ovos individuais e ele não tem acesso a essa informação de validade e a procedência do ovo. E justamente essa legislação veio justamente para resolver, para melhorar um pouco essa questão da restabilidade e de direito do consumidor, digamos assim, né, dele saber a procedência. Em outros produtos, como é a carne, como é o leite, a gente já tem uma certa consciência da população relacionado a saber de onde vem aquele produto. Eu acho que o ovo ainda está muito longe ainda, digamos assim, e justamente essa norma vem para melhorar essa questão, né, de restabilidade. Trazer essa segurança alimentar maior aí para o consumidor. A gente está falando de validade, de prazo de validade, né, professor? E comentávamos aqui antes de exibir a reportagem sobre o nosso desconhecimento mesmo, né? Então, o prazo médio aí, Marianela, até queria que você comentasse para a gente, entre 25 a 30 dias. É nessa faixa, então, se bem conservado, que o ovo tem esse prazo. Isso. Aí a gente diminui o risco de ter algum tipo de contaminação dentro do ovo. Que naturalmente, por exemplo, a bactéria da salmonela pode se encontrar na casca do ovo. E ela pode penetrar, e como ela penetra de fora para dentro, quanto mais velho o ovo, quanto mais próximo dos 30 dias, maior é o risco dela chegar a ter a gema. E aí que vem a questão do cozimento do ovo também, para evitar que essa salmonela chegue a trazer algum risco de saúde para quem consome. Isso é uma coisa importante. Você falou um negócio, você vai tirar uma curiosidade minha e talvez do público, né? Ovo cru ou ovo cozido? Para a saúde, qual que é melhor? Porque tem gente que gosta de fazer aquele bater no liquidificador ovo cru, né? O pessoal da fisicultura, né? Sim, e é muito mais comum do que a gente pensa. O problema de consumir o ovo cru é principalmente a questão dos compostos antinutricionais, que a alta temperatura vai fazer com que a gente elimine, inative. Então, com isso, a gente consegue aproveitar melhor a própria proteína, por exemplo. Do ovo cru, a gente só consegue
consegue absorver até em torno de 50% daquela proteína. Então, se a gente considera um ovo inteiro cru, tem em torno de 6 gramas de proteína. Ele cru, a gente vai conseguir aproveitar somente 3 gramas, que é a metade. Agora, ele cozido, a gente consegue aproveitar praticamente 100% dessa proteína. E além disso, tem um fator antinutricional, que a gente chama de fatores antinutricionais, as substâncias químicas que se ligam a alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina A colina, que é muito importante para a nossa saúde e que tem principalmente no ovo. Então, esse fator antinutricional, se não for submetido o ovo a alta temperatura, ele não é inativado. Se liga a biotina e a gente não consegue absorver. Então, com certeza, o ovo cozido vai ser muito melhor aproveitado pelo nosso organismo. Olha só. Mais uma pergunta para a professora. Nesse caso, por exemplo, a data de validade que vai vir no ovo, ele é importante. Mas não só a data de validade, mas como armazenar também, né? Com certeza, porque não adianta a gente ter um ovo que vai estar com 10 dias, por exemplo, e deixar fora da geladeira. Porque a temperatura maior favorece a proliferação das bactérias. E ainda mais que tem a umidade do próprio ovo, ele pode se condensar na casca do ovo. E isso favorece ainda mais essa proliferação de bactérias. E como o ovo é poroso, a casca, essas bactérias acabam penetrando e entrando ali no ovo. Uhum. E aproveitando o gancho, falando da questão da salmonela, falando especificamente do trabalho da ADAPAR, a ADAPAR tem um trabalho de fiscalização na parte de defesa nas granjas, né? Da questão da biosseguridade, daquele ovo ser produzido com as normas de segurança, para justamente no final da cadeia ter a segurança alimentar, né? Não ocorrer em riscos à população, como também não oferecer risco à cadeia produtiva, né? Que ela citou no caso a salmonela, né? Eu, da parte da inspeção da ADAPAR, a gente fiscaliza as indústrias produtoras de ovos, né? E quando a gente faz a fiscalização, a gente vai fiscalizar a origem da matéria-prima, a gente vai fiscalizar todo o processo produtivo daquele ovo, que ele foi produzido de uma maneira que ofereçam e minimizem e até eliminem o risco de contaminação com diferentes micro-organismos. A gente sabe que salmonela é uma bactéria de origem, né, no ovo, né? É sabido que tem salmonela, no caso na granja, né? Pode ter. E o ovo justamente é um risco comer cru, justamente porque ele pode ter essa bactéria. Sim. E no caso, voltando à questão da fiscalização, a gente vai fazer fiscalização nas indústrias, e aproveitando um gancho de fiscalização dessa nova norma, algumas empresas, a qual que eu visitei, já tem essa embalagem primária que tem todas as informações nutricionais e de procedência. E aí é importante citar que essas empresas que têm esse rótulo já, ela não tem a necessidade de colocar os carimbos nos ovos individualmente. Ou seja, o rótulo já impresso, né, naquela embalagem primária, não vai exigir, então, que cada ovo receba esse carimbo. Exatamente. As empresas que são fiscalizadas pela ADAPAR, na maioria dos casos, são empresas com porte médio a grande. Falando especificamente do pequeno produtor, que não é o caso da realidade de algumas empresas que eu fiscalizo, mas dos pequenos produtores, a alternativa para ser menos, digamos assim, não entrando nessa esfera econômica, mas ser menos onerosa, é justamente fazer uma embalagem que tenha aquele plástico em cima, geralmente assim, que tenha as informações no rótulo. E aí ele fica livre dessa necessidade de comprar esse maquinário. Então, basicamente é o quê? Ou ele vai imprimir individualmente nos ovos o carimbo, a origem e a data de validade, ou como alternativa, que ele pode fazer isso, é importante citar que a legislação fala isso, ele pode colocar aquele rótulo com aquele plástico em cima da embalagem, né? E esse ovo vai ser comercializado assim. Qual que vai ser o impacto dessa medida em termos financeiros para aquele pequeno produtor, a agricultura familiar ali que faz o ovo caipira que leva na cidade para colocar no vizinho, já tem aquele comprador direto? Pois é, eu não consigo precisar aqui o quanto vai ser esse custo, mas como alternativa aqui, não é o caso da realidade das empresas que são vinculadas à ADAPAR, mas provavelmente em geral, essas empresas são fiscalizadas pelo sistema de inspeção municipal, né? Que é do município, em termos gerais, pode acontecer algumas exceções.
Mas, na verdade, a alternativa é fazer isso que eu citei, né? Essa embalagem, esse plástico com essa impressão desse rótulo. Essa exigência, embora a gente tenha uma preocupação, obviamente, com o pequeno produtor, e é óbvio, né? Porque as legislações, às vezes, vêm algumas exigências que, às vezes, os grandes produtores, os grandes avicultores, as grandes empresas produtoras de ovos já têm uma certa estrutura e investimento. E aí fica complicado para o pequeno produtor de ovos, né? Os entrepostos pequenos. Mas é importante citar que o mundo, por exemplo, está vivendo uma situação que é aquela questão da influenza aviária. E só fazendo um exemplo de como as exigências internacionais e a questão de segurança acabam fazendo com que essas mudanças sejam necessárias. Entendeu? Porque a partir do momento que você consome um ovo que não tem uma fiscalização, você não tem a certeza que aquela granja foi fiscalizada pela DAPAR a fim de identificar se aquela granja tem algumas aves com sintomas de influenza aviária. E a gente sabe que influenza aviária, como foi debatido aqui até no programa anteriormente, se for identificado em uma granja comercial, isso aí causa enormes prejuízos, tanto para o município estadual, para o estado e principalmente para a questão de exportação, né? Tranca tudo, digamos assim. É isso que a gente tem acompanhado, né, na realidade, né, dos Estados Unidos, que realmente tiveram essa questão lá e o Brasil toma muito esse cuidado, né, aqui nas granjas. Então, até inclusive com essa medida de segurança alimentar reforçada mais uma vez, né? Eu também uma coisa que é interessante, né? Eu, particularmente, nunca atentei para a validade na hora que eu vou comprar um ovo, certo? E hoje deu a impressão, né, que essa medida veio uma medida muito forte assim para baixo. Mas pelo que eu estou vendo, ela já é uma medida normativa para ser usada, né? Com exceção que agora vai ser mais aprimorada, até os pequenos agricultores vão ter que se enquadrar nisso aí, né? É isso que dá impressão, né? Eu acho que é uma questão de, principalmente, a exigência do mercado externo, que exige essa questão do país que sejam tomadas essas medidas e acaba forçando essas legislações justamente para ter esse controle na produção de alimentos. Mas eu acho que o que determina isso justamente é o consumidor que cada vez mais está se tornando consciente e está necessitando dessas mudanças, né, desse controle maior. Como a gente já viu, antigamente a gente tinha aquele hábito, comprar carne, não tinha essa necessidade de saber a procedência, é o abatedouro, é de inspeção federal, tem um selo, assim como o leite, né? Antigamente tinha aquele carro do leite, que de certa forma poderia oferecer risco à população, passava de casa em casa. Hoje em dia a população já tem o conhecimento de saber, de se informar que o leite tem que ser pasteurizado e nessa esteira de conhecimento o ovo vem com essa medida. É uma questão de cultura, né? Exatamente, cultura é a palavra. A gente lembra também bastante, né, da prática do carro do ovo, né, dos ovos vendidos então dessa forma realmente pela unidade do ovo nas feiras, né? Isso a gente tem acompanhado um pouco menos, assim. O que você também diz pra gente, Marianela, nesse sentido? Eu acho que, como você comentou, as pessoas não têm consciência ainda sobre os riscos que tem comer um ovo fora da validade, um ovo vencido, um ovo que vai trazer um risco. E é porque a principal doença que vai causar vai ser uma infecção do trato gastrointestinal. Então vai dar diarreia, febre, e as pessoas pensam que é algo simples, só que dependendo do nível de gravidade pode trazer problemas muito maiores. Uhum. Mas você acha que o pessoal está atento a essa validade no ovo? Não. Não? Não. Seu modo de pensar, seu modo... Não, eu acho que não, que é como a gente... Outros produtos eles são rigorosos, mas Sim. no ovo não está tendo aí. Eu acho que é porque as pessoas pensam que não há risco por causa da casca, não sei. E a casca que ele está protegido, toda, né? E as pessoas acham que não tem risco de contaminação. Por exemplo, como que uma bactéria vai entrar dentro do ovo. E tem muita gente, inclusive, que lava o ovo para armazenar. É correto isso, professora? Não, está muito errado, porque o ovo ele tem uma película protetora. Só que é invisível, a gente não enxerga. Então, no momento de fazer essa lavagem, acaba retirando a película e aí os poros
que a casca tem, acabam ficando sem proteção. Aí as bactérias podem entrar, a gente tem perda de nutrientes também, então não precisa. Independe da validade, né? Não tem que lavar. Vamos relembrar também a questão da armazenagem, né? Ovo na porta da geladeira, não é o indicado, né? Começando porque não é o indicado deixar já em temperatura ambiente, que eu vejo isso em algumas casas ainda, que deixam na cozinha, em um recipiente bonitinho. Não pode deixar por conta da temperatura. Na porta da geladeira, como ela abre e fecha várias vezes no dia, tem uma perda de temperatura. Então, também não seria correto. A gente precisa, se possível, deixar na embalagem original, se não em um pote com tampa de preferência. Em relação agora ao cozimento, a gente comentou que para ter, então, a melhor absorção ali da proteína, realmente fazer essa fervura do ovo é o ideal. Mas agora o tempo, né, de cozimento, como é que vai ser? Bom, tem vários estudos, várias referências que a gente vê na literatura, mas o indicado seria entre 8 e 10 minutos para ter o ovo completamente cozido. Até 12 minutos a gente consegue preservar nutrientes. Mais do que isso, que tem muita gente que esquece a panela com água e o ovo cozinhando, a gente tem perda de nutrientes, principalmente do ferro. Já perceberam que às vezes a gente cozinha o ovo e quando corta-se pela metade, vocês percebam que ao redor da gema fica mais escurecido, uma cor meio cinza. Exatamente. E aí é o ferro que a gente perde. E a gente não absorve. Então, 10 minutos a partir da fervura da água. Exatamente. Começou a ferver, conta de 8 a 10 minutos. Muito bem. Pois é, Everton. A validade é importante, mas saber trabalhar com o produto também é importante, né? Exatamente. E como você falou, e a nutricionista comentou aqui, que a cultura, né, do povo ainda não tem, da população de forma geral, não tem essa preocupação ainda com o ovo, né? O risco que pode se contaminar, ingerir uma salmonela. Em termos gerais, vai causar uma doença gastrointestinal. Sim. Mas algumas cepas, dependendo do tipo da população, sistema imunológico mais fraco, comparação com problema de saúde, esses patógenos podem oferecer até problemas maiores, né? E é por isso que é importante você saber a procedência daquele ovo, saber a validade, justamente para diminuir os riscos de uma possível contaminação. Muito bem. E sabe que acontece muito que, por exemplo, em uma preparação que leva ovo, que é feita em um liquidificador, por exemplo, pode ter salmonela. Então, os liquidificadores têm que ser muito bem higienizados, porque o ovo cru, por mais que, por exemplo, a preparação de um bolo, você vai colocar o conteúdo desse ovo dentro do liquidificador cru. Então, depois que leva o cozimento, mas pode ficar ali, naquele liquidificador, se não for bem higienizado. Depois, a pessoa vai fazer um suco, por exemplo, e vai ingerir a salmonela no suco. Na hora de fazer a maionese também, preservar esses cuidados, né? A maionese caseira, cuidados. Então, com todos os recipientes ali que você vai manusear. Muito bem. Então tá dado o recado aí, né, em relação aos cuidados com o consumo dos ovos. Marianela, obrigada pelas explicações aqui com a gente e volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço. Everton, obrigada também pela sua participação e até uma próxima. Eu agradeço e a DAPA está sempre disponível para suprir no máximo possível as dúvidas. Muito bem, obrigada. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Pancadas de chuva foram registradas ao longo da última semana, mas a partir desse domingo, na região oeste, as cidades vão contar com tempo firme e abafado. Em Cascavel, hoje a variação prevista nas temperaturas é de 21 a 29 graus. De segunda a quarta, o calor permanece e as temperaturas passam facilmente dos 30 graus, sem indicação de chuva significativa até o fim da semana. Falando em calor, olha só as temperaturas lá em Guaíra. Hoje, mínima de 24 e máxima de 34 graus. A semana também terá tempo estável, segundo o CIMEPAR. Amanhã, os termômetros seguem entre 24 e 34 graus.
Na terça, sobe um pouco a temperatura, 35 graus de máxima. E na quarta, volta a ser 34 graus novamente. Vamos até Foz do Iguaçu agora, onde os dias prometem altas temperaturas, assim como vimos nas demais regiões. Hoje, mínima de 24 e máxima de 33, e entre segunda a quarta-feira, a temperatura alcança os 34 graus. A chuva deve ocorrer apenas no próximo domingo. Até lá, o tempo fica bem seco. Depois do intervalo, ele tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. É o Raí Rec, o professor do cultivo. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Nós conversamos em uma entrevista online com o Raí Rec, que é lá de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O Raí publica vídeos com dicas sobre o cultivo de plantas e está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Olha aí. Vamos direto para Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, conversar com ele, que é o professor do cultivo. Raí Rec vai conversar com a nossa equipe agora. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Antonella. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco desse conhecimento de gerações, buscar trazer essas técnicas mais modernas para tornar esse mundo um lugar mais verde, mais produtivo. Isso aí, que bom. A gente então viu aí o sucesso que está fazendo as suas redes sociais, né? Você compartilha dicas para quem quer ter um cultivo, principalmente em vasos, quem tem um pequeno espaço e quer cultivar. Eu queria que você me contasse a tua história com o paisagismo, as tuas vivências aí nessa área. Conta pra gente, Raí. Eu gosto de dizer que essa minha raiz vem dos meus antepassados. Literalmente, os meus bisavós, os meus bisnonos, na realidade, vieram da Europa para cá com um punhado de semente na mão e umas estacas de pareira de uva na outra. Eles vieram para produzir alimento aqui no sudoeste do Paraná. Então, eu tive o privilégio de nascer em um berço verde, onde meus nonos tinham o pareiral de uva para fazer vinho, para fazer vinagre, plantavam todo o alimento que era consumido, feijão, arroz, milho, o trigo, levava o grão lá para o moinho para descascar, para fazer a farinha, para fazer o pão. A única coisa que a minha família comprava era o café, porque não produzia na região que dava geada muito forte, e o sal. Então, com esse privilégio de nascer nesse berço, eu cresci e fui aprendendo a cultivar. Que legal, Raí. Então, desde pequenininho, esse conhecimento vem de berço, né? E a partir daí, você começou a se especializar, depois do técnico agrícola, foi para a área do paisagismo aí, né? Na verdade, a vida é uma caixinha de surpresa. 2011, eu terminando meu técnico agrícola, minha família foi obrigada a sair do campo e ir para a cidade. Daí o cultivo em vasos, o cultivo em pequenos espaços, vem como a solução para eu voltar a me aproximar da natureza. Durante muitos anos eu tentei trabalhar com outras coisas, eu sou professor licenciado, lecionei aulas para diversas as idades, mas sempre a natureza me chamou mais forte. E como que foi o momento que você começou a compartilhar nas redes sociais os teus conhecimentos, né? E quando você viu, isso aí tá dando certo, eu quero seguir compartilhando então essa minha
experiência com os meus alunos nas redes sociais, né, e nas tuas plataformas hoje, que são aulas online. Como é que começou? Eu compartilhava meus bastidores nas minhas redes sociais, mas algo para mim e para os meus amigos. E sempre vinha dúvida e eu ajudava de um a um. Na pandemia, que todo mundo foi obrigado a se afastar, ficar longe, a escola que eu trabalhava, o Marista Escola Social, pediu para a gente gravar as aulas através de vídeos para compartilhar com os meus alunos. No começo eu não acreditei nesse negócio de ensinar por vídeo, sabe? Mas depois de alguns meses, quando a gente constatou que a grande maioria dos alunos, quem não tinha horta, plantou os primeiros chazinhos, plantou os primeiros temperinhos e começou a colher, mesmo num vasinho, mesmo em um pequeno espaço, isso virou uma chave na minha cabeça e falou para mim que eu podia compartilhar com ainda mais pessoas aquilo que eu estava compartilhando apenas com meus alunos de sala de aula. Que show, né? Isso tem sido um sucesso. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas seguem você aí nas redes sociais. E só demonstra, então, né, que as tuas práticas têm dado certo. Eu queria que você compartilhasse as principais dúvidas aí que você tem visto, o pessoal que quer tirar, então, né, esclarecer essas perguntas contigo. Eu estou aqui com o teu Instagram aberto e tem diversos assuntos. O que mais hoje chama a atenção do pessoal? O que eles mais querem saber? É tempero? É, então, planta ornamental? Algum cultivo diferente? O que você sugere aí que tem mais dado certo? Como eu sempre digo, o básico é fundamental. No lugar de ficar focando no adubo milagroso, no lugar de focar em algo muito específico, aprender o básico. Toda planta precisa de sol, algumas precisam mais e outras precisam menos. Algumas plantas, todas as plantas que têm folhas maiores, elas precisam de mais água e algumas outras não gostam de tanto. Por que eu dou tanto enfoque nisso? Porque a grande maioria dos meus seguidores moram em casas ou apartamentos e tem pouco espaço. O seu cultivo é literalmente em vaso e é fundamental dominar esse básico para cultivar em vaso. Daí que o pessoal me traz de dúvida é sobre o cultivo da cebolinha, da salsinha, do manjericão, do tomate, da pimenta, da batatinha, da batata inglesa. Aquilo que a gente põe no prato é o que o pessoal deseja cultivar. Isso aí, deixamos as tuas redes sociais aqui na tela também para quem quiser acompanhar, né? Chegando lá, vocês já vão encontrar um monte de conteúdo bacana para conseguir colocar em prática. Isso aí, né? Obrigada, Raí, pela participação aqui no Agrofag. Até uma próxima, a gente vai seguir te acompanhando. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço e até a próxima. Vamos ver agora os preços da proteína animal no agromercado. O preço da arroba do boi gordo, R$ 314,20. O quilo do suíno, R$ 6,47 e o quilo do frango, R$ 4,23. E agora chegou o momento das redes sociais, a gente vai mostrar aqui para vocês algumas fotos que a gente recebeu dos telespectadores nessa semana. Eu começo mostrando então aqui as fotos que o Renato Dutra e a Tina enviaram para a gente. Eles que acompanharam então o momento aí da colheita da soja, né? Então esse finzinho da colheita e já se preparando então para a safra de inverno. Quero deixar um abraço para eles e a toda a família que sempre estão com a gente e sempre são muito parceiros. Eu quero agora mostrar aqui na tela essa imagem que foi feita pelo Alceu Beber. Lá durante o show rural, ele acompanhou os dias de feira e fez esse registro de uma espiga de milho aí com muita qualidade, né, professor? Foto bonita. Ficou legal. Parabéns, Alceu. Obrigada aí por participar sempre com a gente. Falando em milho, a gente tem aqui um recado. Atenção para o fim do zoneamento do milho safrinha, né? Então, o plantio agora, né, os produtores têm que se atentar em relação ao risco para a cobertura do seguro e do Proagro. Até o dia 28, então, risco de 40%. Agora, para quem deixou para plantar um pouquinho mais para o fim, né? Na região de Cascavel, isso mesmo. Já para a região de Toledo, então, olha, até dia 28, risco de 20%. E tem aí quem quer plantar, então, um pouquinho mais para frente, né, até o dia 10 de março, risco de 30%. Lembrando, tipo de solo 3, argiloso.
Dado o recado, então. Está chegando no final o plantio. Está chegando no final. O produtor risco tem maior, que ficar né? atento ao zoneamento agrícola, com certeza. Professor, mais uma vez, então, né? Agradeço a parceria de sempre e até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Uma ótima semana a todos. Até lá.